O governo do estado quer privatizar 3 empresas estatais ou de economia mista do setor energético: a CE, Sulgás e a CRM. Na Assembleia, a oposição não está disposta a facilitar o caminho para a venda das estatais. Por trás da questão política, o que está em discussão é um modelo de Estado. Para a gestão atual, deve ser menor e com investimentos concentrados nas áreas essenciais, como saúde e educação. Para a oposição, as empresas podem ser lucrativas e até mesmo ajudarem na recomposição das finanças do Rio Grande do Sul. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o cientista político e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o advogado e ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom... Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Né? Por que, doutor Melo, por que a venda das empresas estatais é necessária e o governo tem condições de manter essas empresas? Bom, Bill, primeiro agradecer pela participação do programa, que tem uma belíssima audiência. Toda vez que eu venho aqui, eu te vi lá. Não. Seja bem-vindo e obrigado. Segundo, estava conversando com o professor Bruno, porque eu também sou oriundo da Unicinos, me tornei lá advogado em 88, tive a honra de presidir o centro acadêmico, que foi uma beleza aquele período ali, sabe? Né? Juventude sem rebeldia, velhice sem futuro. Então, foi muita rebeldia ali. Deixa eu dizer o seguinte, acho que é uma discussão muito importante, é o seguinte, para mim não tem Estado pequeno ou grande, né? Tem que ter um Estado necessário. Na verdade é que o Brasil, no geral, né, dos 27 Estados da Federação e a própria União, se tornou, a meu ver, né, um mastodonte, né, um poder público muito grande e ineficiente em várias áreas. E naquilo que ele deveria prestar um bom serviço, ele não presta um bom serviço, que é especialmente na segurança pública, na saúde e na segurança pública, e na educação. Então, veja o seguinte, a CE é uma companhia estadual que produz energia. Tá? A pergunta que eu faço é o seguinte, o cidadão está preocupado se a companhia que produz energia pública ou privada, ou ele quer saber se ele tem um preço justo e um serviço bom? É disso que eu quero falar. E me parece que não é da essência do poder público. Se fosse tão bom, ela não era uma companhia tão deficitária como ela é, com dívidas trabalhistas impagáveis. E tem regras na concessão. Este ano, por exemplo, se até o final de junho não aportar 800 e poucos milhões, vai se perder a concessão da CE. Por quê? Porque assim se estabeleceu a regra contratual que é comandada pela ANEEL, que é o sistema da Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, isso vale para a CRM, que é uma empresa de carvão, que, aliás, agora o governo do Estado foi, inclusive, no Japão, levando uma comitiva para discutir com a China, né, essa questão do carvão, do qual eles têm um know-how muito grande. E a outra é a Sulgás. Tu olha, por exemplo, que a Sulgás atende aqui o eixo Porto Alegre e a BR-116 até Caxias, mas, sabe, cá para nós, o gás em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, já disparou o uso. E nós aqui estamos no uso muito tacanho. Por quê? Porque cá para nós, um tipo de empresa como essa, na minha avaliação, na nossa avaliação, não tem que estar na mão do poder público. Então, o governo do Estado levou esse assunto para a Assembleia Legislativa. Democraticamente, precisa de um quórum qualificado e não encontrou respaldo, né? Isso é da democracia, nós temos que respeitar. Dos 55 deputados, a maioria disse, olha, nós não vamos autorizar a privatização, a federalização dessas empresas. O que o governo fez? O governo gostaria de fazer esse ano e não vai sair esse ano. Então, se dependesse da vontade do governo do Estado, do governador Sartori, da sua equipe, a privatização, a votação do plebiscito seria esse ano, dia 15 de novembro, porque a lei que concebeu o plebiscito diz que tem que receber até 5 meses antes o Tribunal Regional Eleitoral para os atos preparatórios. Então, essa matéria teria que ser aprovada até amanhã. Não, tinha que ter sido aprovado ontem. Sim. Porque não foi aprovado. Essa semana, né? Essa semana, não foi aprovado. Então, significa o seguinte, o que vai para a eleição? Eu, pessoalmente, acho muito bom isso. Por 2 razões. Primeiro, porque não tem custo. Claro. Vai ter uma eleição, se eu tivesse um plebiscito separadamente, a população, né, professor Bruno, teria que pagar 15 milhões de reais para o custo desse plebiscito. Sim. E segundo, mesmo que o voto é obrigatório, você imagina que nas eleições passadas para prefeito de Porto Alegre,
38%, 40% não compareceram às urnas, e agora na França, por exemplo, 51% dos eleitores não compareceram às urnas, é um indicativo do que vai acontecer nas próximas eleições. Então, você imagina uma eleição solteira para plebiscito, talvez votasse 10%, 20%. Sim. Então, a tendência é que, com a eleição casada, o eleitor tende a participar, mas eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é que nós vamos tirar os políticos de cima do muro. Bom, Bruno, professor Bruno, se a venda das estatais, sem a venda das estatais, qual seria a alternativa? Existe alguma alternativa no momento em que o Rio Grande do Sul não consegue, por exemplo, pagar a folha do funcionalismo em dia? Bom, vamos lá, boa noite vice-prefeito, boa noite, Bives, audiência. Eu vou começar bem do final, tá? São dois assuntos diferentes que eu não quero também atropelar a tua pauta. Eu falava aqui nos bastidores antes de entrar, né, para a produção para Ayrton. Ayrton, acho que não vai ter muito debate, vai ter meio debate, porque ouvindo o vice-prefeito falar, eu concordo com o plebiscito. Sim. E concordo com ele no eleitoral. Entendo que dá substância para a democracia, posso falar isso na próxima parte. Há uma possibilidade de engajamento maior. Justamente. E os números de abstenção são muito altos. Por exemplo, teve uma eleição no Chile recentemente, uma de meio de mandato, que bateu 62% de abstenção. O que significa isso? Significa que a democracia, à medida que ela passa pelo mando do povo, kratos, né? Mando, demos, povo, tem que voltar nas raízes do termo, né? Democracia é essa que deixava em pânico a nobreza ateniense, em pânico. Eles não eram democratas, entendiam a democracia como um regime perverso, porque dava muito poder a quem não tinha condição de decidir. Democracia no sentido inverso, ele tem que ter poder de decidir, tem que ter uma condição substantiva. Então, se acasalar eleições gerais com plebiscito, ótimo. Eu tenho um exemplo muito legal aqui do lado do Uruguai. Eu queria trazer. Eu vou pegar a ordem da redemocratização, tá? Governo Sanguinetti, Partido Colorado, Lacache, Partido Nacional, Sanguinetti, Colorado, Jorge Bache, Colorado. Os 4 governos com programas neoliberais em todas as eleições, até a Frente Ampla ganhar, o plebiscito ou os plebiscitos para não vender as estatais uruguaias foi vitorioso. Ou seja, mesmo na escolha de candidatos, a população consegue discernir entre aquilo que seria estratégico para ela, o que seria de conjuntura, de momento, de apelo publicitário, quando, no meu entendimento, as eleições são um grande espetáculo e, em geral, uma piada muito sem graça, porque espetaculariza muito a política e tira a dimensão substantiva dela. Com isso, eu já começo a responder a segunda, que eu não vou esgotar agora de jeito nenhum. Eu entendo que, sim, é possível, porque a primeira máxima que a gente tem que assumir é jamais repetir esta máxima, não há alternativa. Esta foi a palavra de ordem de Margaret Thatcher quando assume o poder na Inglaterra, a partir de um princípio, que não existem sequer estados e nações e países, existem sociedades fragmentadas por famílias e indivíduos. Isso é um absurdo. Aí depois ela estava quase caindo do governo, graças a um estado protofascista que era a Argentina ditatorial, que arrumou a Guerra das Malvinas, arrumou e não ganhou, e não quis ganhar, ela conseguiu se manter no poder por um discurso nacionalista. Então, isso é muito giro para não entrar num debate de fundo. Vou dar um exemplo. Repactuar a guerra fiscal entre os estados. Repactuar a dívida com a União. Antes que fale alguma coisa, não digo vice-prefeito, qualquer um que esteja me ouvindo. Eu, Bruno, não sou político, só apenas acadêmico de província, tá? Daqui da região, mas sempre disse, o governo Dilma deixou de ganhar em 2014 num monte de estado porque não repactou essa dívida. Arriscou horrores e fez uma presepada quando deixou aumentar a internacionalização da dívida pública do Rio Grande, por exemplo, com empréstimo ao Banco Mundial para alongar uma dívida que é interna. Esse tipo de manobra, no meu entendimento, ela deveria ser esgotada e não mais colocada. E não deixar aumentar de jeito nenhum o papel da financiarização dos títulos públicos e das finanças públicas. O Brasil já torra horrores com essa loucura dessa roleta financeira, um sistema que é autorregrado por si próprio. E aí me chama a atenção o seguinte, vamos olhar a criatura e não olhar vamos olhar o criador e não olhar o Frankenstein. Vamos ouvir o ex-ministro Bresser de Pereira hoje, qual a opinião dele sobre as agências que ele ajudou a criar, em 95. Arrependidíssimo. Por quê? Porque a capacidade de regulação é quase que uma regra meio que draconiana, que em último caso o capital deita e rola. Em último caso, eu prefiro ter um governo que responda, uma estatal que responda, um político eleito que vai estar apavorado de não atender um serviço, do que uma regra de, aspas, mercado e de eficiência. Mas, Bom, professor Bruno, por favor, Mendo, me permite dizer o seguinte, de forma muito fraterna, dizer o seguinte, as agências, com certeza, não têm dado muito certo aqui no nosso país, mas isso não é a regra do mundo. E por que não dá certo aqui no Brasil, fundamentalmente? Pelas indicações políticas. Eu não posso ter numa agência, e eu sou militante da política, fui vice-prefeito, fui vereador, mas
chegou uma hora nesse país que você tem que acabar com essa política de governo, tem que ser política de Estado. Não há espaço para uma agência reguladora ser política de governo. E é por isso que não tem dado certo no Brasil. Agora, vamos combinar. Tu pega uma ferrovia norte-sul que se roubou bilhões, tu pega essas estradas. Eu quero dizer o seguinte, eu quero até pagar um pedágio, desde que seja justo, mas andar numa estrada decente. Agora, então é o seguinte, são modelos, tá? E eu quero dizer que isso é do bom debate. Eu aqui estou querendo privilegiar, primeiramente, não é o conteúdo, porque o conteúdo nós vamos ter oportunidade de debater se assim for conferido, não é? Então, acho que isso nós vamos ter um longo debate, a própria Uber vai nos proporcionar isso. Eu acho que, nesse momento, é o seguinte, nós não temos um alargamento democrático no país. Os plebiscitos que nós tivemos foram raros nesse país. Tu vê a eleição americana, por exemplo, os caras consultam sobre tudo, e até sobre o presidente da República. Não é? Consulta sobre tudo. Então, nós não temos essa tradição aqui. Vou pegar o caso de Porto Alegre. Olha, no mínimo 20 anos se bate que vão consultar se vão cercar ou se não vai cercar a redenção. Eu tenho posição, sou contrário a isso, e podia discorrer aqui durante meia hora. Mas por que não vamos deixar a população, em determinado momento, dizer assim, cerca ou não cerca a população? Cerca. Por quê? Vamos debater o que custa a cerca, ou que se a cerca é mais cara que o guarda, quer dizer... Vamos aprofundar isso. Contribui na visão de vocês? Eu estou escapando um pouquinho da pauta, mas eu acho a discussão interessante sobre engajamento em eleição. Isso não contribui, de certa forma, essa cultura que a gente tem de que as pessoas não querem se envolver com temas. Elas delegam aos políticos as suas decisões e acabam não querendo se envolver? Ou é alimentado pela própria política esse tipo de cultura que afasta o eleitor? Eu vou agradecer ao ex-prefeito, bom debate. Vou fazer só uma ponderação para não fugir do tema que eu acho mais relevante. Eu entendo que o mecanismo democrático ele é mais relevante até do que o modelo regulatório. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a bolha imobiliária dos Estados Unidos, o laissez-faire da Europa que liberou crédito podre na boca do caixa, no sistema de bancos, o rombo de 1,5 tri no Tesouro Americano, em função da bolha imobiliária que foi permitida e acertada pela SEC e pela regulação imobiliária, temos regulação e regulação. Eu acho que existem modelos e modelos e casos e casos. Eu, particularmente, eu prefiro que a população brigue e lute contra a favor uma gestão eleita do que contra uma gestão técnica. Eu tenho pânico da técnica no lugar da política. Eu fico apavorado com isso. No teu caso, seria, de novo, uma delegação a um agente técnico que vai regular ou não? Eu vou repetir algo que eu ouvi essa semana, não vou citar a deputada para não entrar em falsa polêmica. Segundo as regras da economia, o governo não vai bem. Isso é uma falácia. Não existe uma teoria única para um objeto único. É um absurdo. Sim. É quase que pensamento único. Agora, voltando ao que o vice-prefeito colocou, o mecanismo plebiscitário ele é riquíssimo. Ele é maravilhoso. Ele dá dimensão substantiva para as decisões. O que a gente tem que ter, no meu entendimento, só um detalhe. Sim, por favor. É quase que uma nova cultura política do que aquilo que for considerado estratégico, que pode ser por coleta de assinatura, por exemplo, entre na rubrica plebiscitária. Agora eu tenho uma questão aqui que pode deixar a nossa discussão completamente vazia. Quer ver? A venda das estatais é uma condição para a recuperação do Rio Grande do Sul dentro do programa de recuperação fiscal do governo federal. De fato, nós temos escolha se isso é pressionado lá de cima para que entre dentro, ou pelo menos que um esquema de privatização aconteça aqui. Se isso é uma condição sine qua non, por exemplo. Deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, não tem acordo bom com o governo federal. Tem acordo possível, né? Só para se lembrar, em 98, o governador do estado era o Brito, e a dívida foi federalizada. Naquela época, a dívida era rolada mensalmente num juro estratosférico. Então, para aquele momento, segundo os governantes, foi um razoável negócio. Só que aquela dívida era de 9 bilhões, o Rio Grande do Sul, independente de governos, porque é a dívida do Estado, pagou 25 bilhões, e a dívida hoje do Estado do Rio Grande do Sul é 57 bilhões. Então, não tem acordo bom com a União, porque tem a agiotagem privada e tem a oficial. Então, isso é uma agiotagem oficial. Então, esta é a realidade. Agora, o que vai permitir é que, com a venda das estatais, eu acho que não é só isso. É assim, se você me perguntar, tu é favorável a você privatizar, por exemplo, uma estatal, seja ela qual for, para pagar a folha de pagamento, eu digo, jeito nenhum. Agora, quando eu perco a capacidade de investimento, se eu não tenho dinheiro para fazer a geração da energia, como é o caso do Rio Grande do Sul, por cidadão entender, se eu não tenho dinheiro para pagar a professora no dia 5, no dia 3, que o contra-cheque dela vence, que dinheiro eu vou ter para botar na Serra ou na Sulgar ou na CRM? Zero. Então,
eu não estou preocupado com o ativo da CE, da venda. Isso vai para um fundo, isso vai para garantir um empréstimo, isso é o de menos. Agora, se não for feito isso, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a CE não sobrevive e você perde a concessão. E sabe quem é que vai pagar essa conta, professor Luan? Vai pagar a conta daquele passivo é o Estado. Tem 1 bilhão e lá vai cacetar de dívidas trabalhistas e outros passivos, que quem vai pagar não é o governador de plantão, é o cidadão. Então, eu diria que esse debate ele é extremamente rico. Agora, é claro que, volto a dizer para fechar, o acordo com a União não é o ideal, mas esse acordo vai te permitir, talvez, colocar o pagamento dos funcionários em dia, que é um grande ganho para a sociedade, porque isso também para a economia é importante, para o cidadão é importante. Isso vai também te dar uma condição de buscar empréstimo para tantas áreas que o Rio Grande precisa. Quer dizer, bom, essa dívida vai ficar congelada, tem que ser honesto nisso. Quer dizer, e não vai haver lá, seja quem for o governador daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, essa dívida vai ser retomada. Porque ela não é uma dívida que vai ser perdoada. Ela suspende a dívida nesse acordo e volta lá depois. Agora, é o ideal? Não é o ideal. Mas na situação que vive o Rio Grande do Sul, me parece que é o acordo possível. Desculpa o coloquial, mas me parece que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É que eu acho que, de novo, concordando parcialmente com o ex-prefeito, a dimensão com a União é terrível. Vou citar aqui alguém que é muito comum a todos nós, né? O Juremir Machado da Silva coloca, né? Que a União é a Alemanha da União Europeia internamente. Agora, a União não é um ser imaginário. O atual ministro da Fazenda presidiu o Banco Central 8 anos. O governo Lula, primeiro e segundo. E a cada aperto que o governo federal tem na gestão de Michel Temer, surgem novas propostas de acordos, tanto com governadores como com prefeitos. Então, o que eu coloco? Vamos lá, hipoteticamente, uma barganha dos governadores estaduais conseguiria, se não melhorar, vou criar um neologismo absurdo, menos piorar a relação com a União. A outra, conforme falou o ex-vice-prefeito Sebastião Melo, se o acordo é uma agiotagem, a população tem que decidir. A população tem que decidir entre o mal menor, sabendo da base moral do acordo. Porque isso é agiotagem. Eu queria citar aqui um fiscal de tributos aposentado, João Pedro Casarotto, que ele sozinho protocolou em 5 órgãos de Estado o absurdo que era o empréstimo junto ao Banco Mundial para internacionalizar uma dívida que era interna. Se eu não me equivoco, o empréstimo foi aprovado em 2007 por acórdão de líderes na Assembleia sem sequer ler o contrato. É esse tipo de prática que não é mais tolerável. Não sou juiz, não estou falando em nome da opinião pública, falando minimamente com consciência crítica. Eu entendo. Se tem uma dimensão de agiotagem no acordo, se o empréstimo já foi pago 50 mil vezes, se as regras de juros bancários são impostas para dentro do aparelho de governo, e isso onera toda a população, a decisão de mal menor pertence ao coletivo. Eu jamais vou afirmar em TV aberta que eu prefiro uma empresa privatizada a uma empresa estatizada. Jamais. Até porque não que seja estatista, não. Que eu acho que ela fica menos distante do controle popular sendo estatizada. E fica mais sob rubrica técnica e sob controle de um corpo de diretorias, vice-presidentes. No caso da CE, provavelmente vai estar na China, que é uma economia planificada, que multinacionaliza seus investimentos, renacionaliza seus investimentos, mas tem planificação. Tanto é que derrubaram o preço do minério da soja brasileira por determinação econômica deles. E é um regime de partido único. Ou seja, a gente está outorgando o planejamento econômico do nosso território para terceiros. Isso me deixa tão apavorado quanto não pagar a folha. Mas, eu acho que não tem nada hoje mais atual de que você pensar globalmente e agir localmente. O capital hoje não tem pátria, aliás, já não tem há muito tempo, né? Da mesma forma que a Petrobras vai lá e outras empresas brasileiras investem no capital, na Bolsa do exterior, hoje em dia as empresas são multinacionais. Então, eu quero dizer o seguinte, quando tu vai no supermercado, por que o vinho gaúcho, que é um belo vinho, champanhe nem se fala, né? Os nossos espumantes são extraordinários. Mas por que o cidadão acaba comprando mais vinho chileno e argentino? Porque ele olha lá e diz, isso aqui custa 25, esse aqui é 35, eu vou comprar aqui. Sim, imposto, a carga então, quer dizer o seguinte, do ponto de vista da energia, ou do ponto de vista do carvão, né, ou do ponto de vista do gás, o que o consumidor quer, na realidade, é o seguinte, eu tenho um bom serviço. E, para isso, tem que ter uma boa fiscalização, uma boa regulagem, né? Tem que ter uma agência reguladora que funcione e que faça não ter os investimentos necessários. Por exemplo, Porto Alegre, e eu posso falar isso porque é o meu chão, é a minha paróquia,
Olha, tia, no verão, um dia sim, um dia não, na zona sul de Porto Alegre, falta energia. Por quê? Porque as subestações que deveriam ter sido construídas ao longo, desde 99, não foram construídas. Por incompetência, por tudo que você pode botar no meio. A verdade é que não foi construída. Agora está sendo construída algumas, entendeu? O aeroporto agora vai sair um, até porque se não tiver uma subestação nova ali, não tem a questão do aumento do aeroporto. Lá na Zona Sul tem uma outra subestação, porque a cidade cresceu muito. Então, quer dizer o seguinte, a companhia, se ela vai ser privatizada, a responsabilidade é muito mais dela, porque, infelizmente, ao longo do tempo, ela foi perdendo essa capacidade gerencial. Não? A gente está chegando aos finalmente, mas pelo que eu percebi da nossa conversa, dado alguns empecilhos, dado algumas questões de legislação, dado alguma pressão do governo federal, ou até mesmo se essas empresas têm potencial ou se podem ajudar a sanar o problema, mais do que isso, o que a gente pode ver nesse futuro plebiscito, se vier a acontecer, é uma discussão sobre visões de mundo, de como se levar o Estado para frente. E aqui sim a gente estabelece um debate. Eu acho que isso ficou claro, né, Bruno? Eu vou deixar esses minutos finais para que cada um defenda essa visão de mundo que vai entrar em discussão. Não, de novo, concordando parcialmente com o ex-prefeito. Já está dando um exemplo para cá. Se nós pegarmos a fiscalização das empresas de telecomunicações, telefonia celular, também deixa muito a desejar. A gente sabe disso. O meu pânico é o seguinte: a gente brinca em economia política de relações assimétricas, são relações injustas, tá? Então, quanto maior o poder do capital, maior vai ser o acesso a instâncias de poder, instâncias de governo, instâncias decisórias, instâncias fiscalizadoras. Capital sem pátria, eu concordo. Eu não caio nessa balela de empresariado nacional patriota, vide Joesley Batista. Fez uma fortuna com o dinheiro do BNDES, por acordo leniense com o Departamento de Justiça, em andamento, vai migrar seu grupo para os Estados Unidos. Vide Ambev, por exemplo. Mas eu ainda prefiro que esteja sob a mão do cidadão, do eleitor, daquele que mora no território, o poder de pressão direto e até disputar instâncias de poder dentro das empresas via sindicalização, do que um corpo de acionistas transnacionalizados com um corpo de diretoria vinculado a um Tesouro Nacional que não vai ser o nosso. Melo? Vives, eu respeito muito o professor Bruno, mas tenho uma visão de mundo diferente. Acho que o Brasil tem uma máquina pública pesadíssima, as corporações tomaram conta do país, correto? Na verdade, muito pouco público, poder público, né? E acho que isso vale para municípios, para os estados, especialmente para a União. E, atrasadamente, o estado do Rio Grande do Sul, durante 40 anos, gastou mais do que arrecadou. E, olha, tem gerações e todos os partidos têm um pouco de culpa disso. Ninguém pode ficar livre disso. Entendeu? Então, chegou uma hora o seguinte, que você tem que fazer opções. E as opções, para mim, estão muito claras. É de você investir na atividade que realmente eu acho que o poder público tem que investir. Segurança é um caos nesse país. Hoje, por exemplo, anunciado 3 presídios, mas falta 26. E não só tem que construir presídio, mas tem que arrumar as escolas. Tem que arrumar as escolas, porque não adianta, porque cada vez que eu tenho menos escolas, eu tenho mais presídio, né? Então, tem que ter escola, sim, muita escola. Aquelas que têm menos aluno tem que aglutinar. Você tem que ter saúde. Hoje as pessoas estão morrendo nas filas. Tu chega num Conceição, num Clínicas, num Cristo Redentor, num hospital do pronto-socorro de Porto Alegre, no Vila Nova, é gente que não cabe mais nas filas do hospital. Então, veja o seguinte, a saúde muito mal, mesmo que o SUS seja um programa que eu reconheço, talvez a maior inclusão social do Brasil, socialmente, foi o SUS, Sistema Único de Saúde, mas que depende de gestão de dinheiro, né? E educação e segurança pública, que é esse caos que está aí. As pessoas não saem, não vão no bar, não vão no cinema, os nossos filhos estão sendo mortos. Então, eu vejo que não dá para focar em outras coisas quando você não tem dinheiro para tudo. Então, eu acho correto que venha o plebiscito. Evidentemente que, democraticamente, nós vamos estar em campos não de oposição pessoal, sim, né, mas de visões diferentes, o que é da riqueza da democracia. E a população também vai ter não aquele voto mentiroso, muitas vezes, que o cara... Existe um ditado popular que é o seguinte, que nunca se mente tanto antes das eleições, durante as guerras e depois das caçadas, sabe? É o que tem acontecido no Brasil. Sim, então, veja bem, é uma grande oportunidade dizer o seguinte: o senhor é candidato a governador? Sou. O senhor é a favor de privatizar a CE ou não é?
Não vamos comprar gato por lebre. O cara que é contra, vota contra aquele governador, candidato a governador ou governadora, e aquele que é favorável, diz, olha, eu tenho 3 que é favorável, tem 2... O cara já começa a definir o voto dele. Bom, a gente teve aqui um debate de 2 visões de mundo, mas tivemos um consenso de que o plebiscito e a força da democracia devem ser cada vez mais valorizados no Brasil, e isso é consenso entre todas as partes. Que venha, então, o plebiscito e que as pessoas possam decidir. Quero agradecer a presença do professor, Dr. Mello. Sejam sempre bem-vindos e obrigado por atenderem o nosso convite.